Meu nome é Marcelo, e se você tiver paciência para escutar a história que estou prestes a contar, talvez consiga evitar o destino que quase me engoliu. Cresci acreditando que o mundo era cheio de certezas. Nascemos, trabalhamos, criamos filhos e envelhecemos com alguma dignidade. Pelo menos era esse o roteiro que imaginei quando tinha 20 anos e sonhava em ser engenheiro mecânico. Consegui me formar, casei com a Laura, comprei uma casa modesta no interior e vi meus 2 filhos crescerem. Passei mais de 30 anos trabalhando na manutenção de máquinas agrícolas, consertando tratores e colheitadeiras para pequenos fazendeiros. A vida seguia simples, sem sobressaltos, até que a fábrica onde trabalhava fechou, e eu me vi, com 54 anos, desempregado, endividado e com uma família para sustentar. Quando meus amigos souberam, um deles, o Silvio, comentou sobre um trabalho temporário. Disse que havia um parque de diversões abandonado na área rural da cidade vizinha e que o dono procurava alguém de confiança para vigiar o lugar durante alguns meses. O salário era alto, muito acima do que eu esperava. Silvio me deu um cartão com o nome de um tal de Antônio e um número para contato. Liguei, meio sem acreditar. Antônio marcou uma entrevista para o dia seguinte, às 9 da manhã, no escritório dele, no centro da cidade. Cheguei ao endereço pontualmente. Antônio era um homem alto, magro, com pouco cabelo e olhos pequenos, sempre escondidos atrás de um par de óculos escuros. Ele me recebeu com um aperto de mão frio e me ofereceu uma cadeira. Explicou que o parque de diversões havia sido construído nos anos 80. Na época, era o maior da região, com roda gigante, montanha-russa, carrossel, barracas de tiro ao alvo, uma casa dos espelhos, uma casa do terror, uma tenda de circo e várias atrações aquáticas. O lugar atraía turistas de todo o estado. Porém, uma série de acidentes estranhos e, posteriormente, a falência da empresa levaram ao fechamento do parque há cerca de 12 anos. Desde então, a área ficara abandonada, se degradando lentamente. Precisamos de alguém para ficar lá à noite para evitar vandalismo, disse Antônio. O lugar é grande. Você terá que fazer rondas, checar se não há invasores e, principalmente, seguir algumas instruções específicas. É crucial que você faça exatamente o que eu disser. Meu coração acelerou. Eu sabia que havia algo estranho por trás, mas o salário falava alto. Perguntei sobre as tais instruções. Antônio me entregou uma folha de papel dobrada ao meio. Essas são as regras, disse olhando-me nos olhos. Se você as seguir, vai ficar bem. Se as ignorar, não posso garantir nada. Desdobrei o papel. As instruções eram curtas, mas o tom delas me gelou os ossos. Li em silêncio, sentindo a mão de Antônio pesar em meu ombro. Conforme lia, minhas mãos tremiam. Ao chegar ao parque, trave os portões e não deixe ninguém entrar, nem mesmo se afirmarem ser da segurança ou policiais. Nenhuma equipe de manutenção irá aparecer à noite sem meu aviso. Às 19 horas, vá até a entrada principal e acenda todas as luzes do pórtico. Você encontrará um gerador em uma casinha à direita. Puxe a alavanca grande e espere as lâmpadas piscarem 3 vezes. Se piscarem 2 vezes, puxe a alavanca de novo. Se não acenderem, não insista. Use a lanterna o resto da noite. Faça uma ronda inicial, passando por todas as atrações. Fale em voz alta os nomes delas. Se alguma atração responder, ignore. Continue andando. Às 22 horas, desligue as luzes do pórtico e caminhe até a roda gigante. Você verá uma cabine iluminada. Entre nela e feche a porta. Conte até 120 sem olhar pela janela. Quando terminar, saia e olhe para cima. Se a roda estiver se movendo, espere até parar. Se estiver parada, não tente ligá-la. Você ouvirá risadas vindo da montanha-russa em algum momento da noite. Nunca suba na plataforma. Se ouvir seu nome, cubra os ouvidos e vá até a cabine iluminada da roda gigante. O som cessará. Às 23h30, vá até o carrossel e ligue a música. Ele tocará por 5 minutos. Não fique parado observando. Dê uma volta completa ao redor do carrossel, sempre em sentido horário. Quando a música parar, desligue. Se você ouvir cascos de cavalos atrás de si, não olhe para trás. À meia-noite em ponto, leve um saco de pipoca até a casa do palhaço e deixe na porta. Bata 3 vezes e se afaste. Não espere que alguém pegue.
Não olhe para dentro. Não entre na casa dos espelhos depois das 21 horas. Se por algum motivo se vir refletido no espelho movendo-se independentemente, saia imediatamente e tranque a porta com as correntes. Se ouvir música de circo depois das 2 da manhã, vá para o trailer azul perto do lago e tranque-se lá até amanhecer. Você encontrará um rádio velho dentro. Ligue e sintonize qualquer estação. A música do circo não vai te alcançar lá. Traga seu próprio relógio de pulso e não confie nos relógios do parque. Ajuste com o horário do seu celular antes de começar o turno. Se ele parar, quebrar ou adiantar, ligue para mim imediatamente e não saia do trailer azul. Fechei o papel percebendo que minhas mãos tremiam. Olhei para Antônio tentando mascarar o medo com humor. Isso aqui é sério? Parece coisa de filme de terror. Antônio não riu. É sério. Aprendi essas regras da maneira mais difícil. Tivemos outros vigias antes de você. Alguns enlouqueceram. Outros desapareceram. Não estamos falando de ladrões ou vândalos. Estamos falando do próprio parque. Ele não gosta de ser incomodado. Confiei nele? Não totalmente. Mas a urgência do dinheiro, somada a uma curiosidade mórbida, falou mais alto. Segurei o papel como um contrato com o sobrenatural. Assinei os documentos. Antônio me deu as chaves do portão, uma lanterna grande, um rádio e um relógio de pulso antigo, mas garantiu que funcionava bem. Volto todas as manhãs para te substituir, disse. Traga comida, água e algo para passar o tempo. Não mexa em nada que não precise. Despedi-me dele, voltando para casa com um peso no peito e um nó na garganta. Contei a Laura sobre o emprego. Ela arregalou os olhos quando mencionei o parque de diversões abandonado. Aquele lugar onde sumiu gente, não sumiu? Perguntou. Lembrei-me das notícias na época. Uma criança desaparecida em plena tarde. Um acidente na montanha-russa. Um palhaço que caiu de um trapézio. Engoli em seco e disse que eu sabia das histórias, mas que agora era seguro. Ela não acreditou, mas sabia que não tinha escolha. Na primeira noite, dirigi até o parque. O caminho era de terra e passava por um bosque de eucaliptos que balançavam com o vento. As sombras criadas pelos faróis deixavam a estrada com aspecto fantasmagórico. Ao chegar, o portão de ferro estava trancado com um cadeado pesado. Usei a chave, empurrei e ouvi o ranger longo e alto como um lamento. Estacionei meu carro ao lado de um trailer azul, provavelmente o mesmo mencionado nas regras. Carreguei minha mochila com comida, água e uma manta. Antes de sair do carro, verifiquei o relógio. Marcava 18h55. Ajustei-o com o celular. Começava ali a minha rotina noturna. Passo a passo, cumpri a primeira instrução. Acendi as luzes do pórtico, um conjunto de lâmpadas coloridas que formavam um arco decorativo. Na casinha do gerador, puxei a alavanca. As lâmpadas piscavam 1, 2, 3 vezes, antes de se estabilizarem. O parque se iluminou. Por um segundo, foi como se eu tivesse voltado no tempo, quando o lugar estava cheio de gente, risos e música. Mas a ilusão durou pouco. A luz revelou brinquedos enferrujados, cabines sujas, alambrados caídos e bonecos estragados. O carrossel, outrora colorido, agora estava descascado. As carruagens da montanha-russa pareciam bocas de monstros famintos. A casa do terror tinha um letreiro pendurado por um fio, balançando com o vento. Fiz minha ronda, passando pelas atrações. Roda gigante, montanha-russa, carrossel, tiro ao alvo, casa do espelho, casa do terror, tenda do circo. Falei em voz alta, tentando manter a serenidade. Quando pronunciei trem fantasma, ouvi um estalo no trilho atrás de mim. Ignorei. Continuei. Ao passar pela montanha-russa, ouvi risadas. Não risadas de felicidade, eram risadas mescladas com gritos de alegria e medo, como se o brinquedo estivesse funcionando. Resisti à curiosidade. A regra era clara: ignore. E assim fiz. A regra 4 foi a primeira que me testou. Às 22 horas, desliguei as luzes do pórtico e caminhei até a roda gigante. Ela era enorme, com cabines fechadas de metal e vidro. Uma delas, a do topo, estava iluminada. Lembrei. Eu precisava entrar na cabine iluminada.
Subi a escada metálica e entrei. A porta rangeu. Fechei-a e senti cheiro de ferrugem. Lá dentro, a luz era amarela e havia restos de pipoca no chão, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Sentei-me no banco e fechei os olhos. Contei até 120 em voz baixa, procurando não pensar em nada. Mas a mente humana é cruel. Enquanto contava, imagens de crianças rindo e de palhaços assustadores surgiam. A cabine balançou levemente com o vento. Quando terminei a contagem, abri a porta. Dei um passo para fora e olhei para cima. A roda gigante estava girando lentamente, sem ruído, como uma dança silenciosa. As cabines passavam. Em algumas, vi sombras. Em outras, luzes se acendiam por um segundo e apagavam. Esperei. Ela continuou girando por alguns minutos e então parou. O rangido do metal cessou. Desci e continuei a ronda, com a impressão de que alguém me observava lá do alto. A regra 5 foi cumprida, com o coração na boca. Às 23 horas, as risadas da montanha-russa se intensificaram. Eu estava no carrossel esperando a hora de ligá-lo quando ouvi meu nome. Marcelo! Ei, Marcelo! Era a voz do meu pai, falecido havia 5 anos. Tive ímpetos de correr até a montanha-russa, mas lembrei. A regra dizia para cobrir os ouvidos e ir até a cabine da roda gigante. Foi o que fiz. Enquanto corria, as vozes se multiplicaram. Minha mãe, meus filhos, Laura, todos me chamando. Tapei os ouvidos com força, correndo às cegas, tropeçando em latas e brinquedos caídos. Entrei na cabine, fechei a porta e permaneci ali, sem ouvir nada além da minha respiração ofegante. Quando saí, o parque estava em silêncio. As risadas tinham cessado. Meu coração ainda batia acelerado. A regra 6 dizia para ligar o carrossel às 23h30. Fiz exatamente isso. O carrossel rangeu. Os cavalos de madeira começaram a girar lentamente. A música, uma antiga canção infantil, ecoou pelo parque. Comecei a dar voltas ao redor, sempre em sentido horário, como instruído. O lugar parecia ganhar vida. Senti cheiro de algodão doce. Vi luzes piscando, como se as barracas estivessem abertas. Continuei andando. Após algumas voltas, ouvi cascos batendo no chão atrás de mim. Meus instintos gritavam para olhar, mas a regra era clara. Não olhe. Apertei o passo. Senti o ar mexer-se atrás, como se algo grande estivesse ali. A música parou. Desliguei o carrossel com mãos trêmulas. O som desapareceu. Olhei em volta. Nada. Apenas os cavalos imóveis me encarando com olhos vazios. À meia-noite, caminhei até a casa do palhaço. Era uma estrutura colorida, com um rosto gigante na entrada. A pintura tinha descascado, deixando marcas que pareciam lágrimas. Coloquei o saco de pipoca na porta. Bati 3 vezes e recuei. Senti um arrepio. Ouvi passos leves do outro lado. Não olhei. Ouvi um riso contido. Algo pegou o saco. A porta rangeu. Depois, silêncio. Senti cheiro de pipoca doce. Voltei lentamente, imaginando se havia alimentado alguém ou algo. A madrugada avançou. Por volta das 2 da manhã, ouvi música de circo vindo de algum lugar. Era aquela melodia alegre de fanfarra que antecede malabaristas e mágicos. Mas a regra 9 dizia para ir para o trailer azul. Corri para lá. Fechei a porta, travei e liguei o rádio antigo que estava em cima de uma mesa. Ele soltou estática por alguns segundos e depois uma música sertaneja começou. Sentei-me no sofá velho, enrolei-me na manta e esperei. A música de circo lá fora se intensificou, como se um desfile estivesse passando na porta. Ouvi risos, aplausos, passos pesados. O trailer balançou como se algo encostasse. Eu tremia. Mas de repente a música do circo se afastou. Apenas a canção do rádio permaneceu. Adormeci. Acordei com a luz do sol entrando pelas frestas. Não sei quanto tempo se passou, mas o relógio marcava 6 da manhã. Era hora de ir embora. Senti um alívio imenso. Deixei o trailer, desliguei o gerador e fui para casa. Os dias seguintes foram uma mistura de tédio e pavor. Durante o dia, eu dormia. Laura tentava entender meu silêncio. À noite, eu voltava para o parque. Passaram-se semanas assim. Comecei a perceber que o parque tinha humores.
Algumas noites eram relativamente calmas, outras intensas. Às vezes, as luzes do pórtico piscavam como loucas, e eu precisava puxar a alavanca várias vezes. Outras, o carrossel insistia em não desligar. Uma noite a casinha do palhaço não abriu a porta. Eu deixei o saco de pipoca e na manhã seguinte ele continuava ali, cheio de formigas. Liguei para Antônio e ele ordenou que eu queimasse aquele saco e deixasse outro no dia seguinte. Fiz isso e naquela noite ouvi gargalhadas altas, como se alguém se divertisse muito. Houve uma noite, talvez na quarta semana, em que eu quebrei a regra 7 por puro reflexo. Estava no refeitório bebericando café quando ouvi um barulho de passos corridos lá fora e uma batida forte na janela. Sem pensar, virei-me. Uma criança com metade do rosto derretido batia com as mãos no vidro, gritando por ajuda. A pele dela parecia escorrer, os dentes à mostra, os olhos vidrados. Gritei e recuei. Ela permaneceu ali por alguns segundos, depois se desfez em uma nuvem negra que se dissipou. Corri para o trailer azul e me tranquei até amanhecer. Passei o resto da semana esperando que algo acontecesse. Nada aconteceu. Apenas uma sensação de culpa e medo constante. Pensei em pedir demissão, porém a necessidade me manteve ali. E no fundo, eu queria entender. Eu queria desvendar a origem daquilo. Meu temperamento mudou. Eu já não conversava com Laura. Eu isolava-me cada vez mais. Quando os garotos vinham nos visitar, eu mal conseguia segurar meus netos no colo, temendo que alguma entidade do parque os puxasse para dentro de algum espelho. Minha mãe me ligava e eu não atendia. Senti que o mundo real se desvanecia. O parque se tornava minha realidade. Era ali que eu vivia intensamente. O resto era apenas espera. Foi numa dessas noites, na sexta semana, que encontrei algo no carrossel. Depois de desligar a música, notei uma caixa de madeira embaixo do banco de um dos cavalos. Pequenina, com um cadeado minúsculo. Não estava no dia anterior. Peguei-a com cuidado e procurei uma chave. Não encontrei. Pensei na regra 5. Nunca confie em portas que não viu antes. E em caixas. Não havia regra. Mesmo assim, senti um arrepio. Coloquei a caixa no bolso e a levei até o trailer azul. Lá dentro, sob a luz fraca, observei melhor. Ela tinha entalhes de palhaços e letras. Para o próximo vigilante, dizia a tampa. Meu coração apertou. Abri com uma faca que carregava. Dentro, havia um bilhete e uma foto. A foto mostrava uma família, talvez nos anos 90, posando em frente ao carrossel. Reconheci o homem. Era Antônio, o dono. Ele estava mais jovem, abraçado a uma mulher e 2 crianças. No bilhete alguém havia escrito: "Desculpe, eu não sabia. Cuide bem do parque por mim." Sem assinatura. Eu imaginava que algum vigilante anterior tivesse deixado aquela caixa. Guardei tudo e no dia seguinte confrontei Antônio. Ele suspirou, levando a mão à testa. Era a família do antigo proprietário, explicou. Eles morreram no acidente da montanha-russa. Desde então, sinto que eles não foram embora. Eu compro o parque pensando em manter o sonho vivo, mas acabei prendendo suas almas. Sinto culpa todos os dias. Talvez deixar você ver a foto seja o meu perdão. Não sabia se acreditava, mas guardei a foto comigo. Sentia que precisava honrar aquelas vidas. Na sexta semana, a regra 10 quase me condenou. Meu relógio de pulso parou de funcionar às 2h15 da manhã. Eu estava no meio do parque quando notei que os ponteiros não se moviam. Peguei o celular. Sem sinal. Peguei o rádio. Silêncio. Lembrei da regra. Ligue para Antônio. Corri até o trailer azul. Travei a porta e liguei o rádio do trailer. A música de circo ecoava longe. Liguei para o número de Antônio. Ocupado. Liguei de novo. Nada. Não sabia o que fazer. Decidi esperar. Fiquei deitado no sofá, sentindo a música lá fora se aproximar. Em algum momento, ouvi passos no teto do trailer. Algo pesado rastejava lá em cima, arranhando. Sussurros ininteligíveis. Eu tremia. A música ficou mais alta. Comecei a rezar, algo que não fazia desde criança. Pedi perdão, pedi proteção. Pedi para ver meus filhos novamente. Em determinado momento, tudo cessou.
Olhei para o relógio. Voltava a funcionar marcando 3:10. Liguei para Antônio novamente. Dessa vez, ele atendeu. Pediu desculpas. Disse que o telefone caíra no chão e não ouvira. Ralhei com ele. Ele riu e disse: "Você aguentou. Estou orgulhoso." Quase xinguei-o, mas agradeci por estar vivo. A cada noite, novas estranhezas surgiam. Ouvi canções de ninar vindo do lago. Vi sombras dançando perto da casa dos espelhos. Uma vez, encontrei marcas de mãos pequenas no capô do meu carro pela manhã, como se crianças o tivessem tocado durante a noite. Outra, ouvi um uivo longo e triste vindo da casa do terror. Mas eu seguia as regras, e as regras me mantinham vivo. A penúltima noite foi a mais cruel. O parque parecia estar testando minha sanidade uma última vez. As luzes do pórtico não acenderam, mesmo puxando a alavanca várias vezes. A roda gigante girou sem eu entrar na cabine. A montanha-russa chamou-me incessantemente pelo nome com a voz de Laura, dizendo que estava sendo atacada. O carrossel se recusou a parar de tocar. Eu corria de um lado para o outro, tentando cumprir as regras, mas tudo parecia escapar do meu controle. Numa hora, ouvi a música de circo às 11:30 da noite, muito antes do horário previsto. Corri para o trailer azul. Tranquei-me lá dentro. Liguei o rádio. A música de circo me cercou. Ouvi palmas, risos, assobios. Algo batia na porta. Por um segundo pensei em desistir. Lembrei dos meus filhos. Lembrei da foto. Lembrei da promessa de Antônio. Fechei os olhos, respirei fundo e permaneci imóvel. A música diminuiu. Senti uma paz estranha, como se algo me acariciasse a cabeça. Adormeci. Quando acordei, eram 5 da manhã. Saí do trailer. O parque estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. As lâmpadas do pórtico ainda apagadas. No carrossel, uma pipoca inteira em cima de um cavalo. Peguei-a e coloquei no saco que deixaria naquela noite para o palhaço. Finalmente, a última noite chegou. Ao entardecer, dirigi até o portão com o coração acelerado e a sensação de que, de alguma forma, o parque sabia. No caminho pensei em não ir, em desistir, em abandonar o carro e correr. Mas eu precisava terminar. Precisava receber o dinheiro e seguir em frente. Cheguei. Fiz tudo como sempre. Acendi as luzes. Fiz a ronda. Falei em voz alta os nomes das atrações. O parque respondeu com silêncios. Às 23:30 liguei o carrossel. A música soou triste, diferente das outras vezes. Quase chorei. Imaginei as crianças que haviam rido ali. Pensei nos acidentes. Pensei nas almas presas. À meia-noite levei a pipoca até a casa do palhaço. Bati, recuei, a porta não abriu. Coloquei a pipoca no degrau e saí. Às 2 da manhã, a música de circo não tocou. Em vez disso, ouvi uma sinfonia distante, como violinos e sopros. Olhei para o relógio. 2:10. Não era horário de sinfonia. Senti a presença do maestro. Olhei para a roda gigante. A cabine do topo estava iluminada. Por um impulso, subi a escada. Entrei na cabine. Lá dentro encontrei o maestro sentado. Ele me encarou. Não sorriu. Entregou-me um disco de vinil com um rótulo escrito Última Noite. Apontou para o rádio imaginário que existia no saguão. Eu entendi. Desci. Fui até o rádio. Coloquei o disco. A agulha arranhou o vinil. A música que tocou era diferente de tudo que já tinha ouvido. Era uma mistura de luto e esperança, como um adeus e um recomeço. O parque inteiro pareceu se mover com ela. Senti o chão vibrar. Senti o ar esquentar. Por um segundo, a luz do pórtico acendeu sozinha. O carrossel girou por conta própria. Risadas ecoaram. Então, silêncio. Quando a música terminou, o disco rachou sozinho. Peguei os pedaços e joguei no lixo. Lá fora, o vento soprou. O parque respirou. Às 6 da manhã, quando o sol tímido despontou, ouvi o motor de um carro. Era Antônio. Ele desceu, trazendo café. Encontrei-o no pátio. Ele me olhou, me abraçou. "Você conseguiu", disse. "Sinto muito por tudo, mas você conseguiu." Eu não soube responder. Entreguei a ele as chaves, a lanterna, o relógio quebrado. Peguei minhas coisas e, antes de entrar no carro, voltei ao portão.
Olhei para o parque uma última vez. A roda gigante estava imóvel. O carrossel silencioso. O portão rangeu ao fechar. Senti lágrimas escorrerem. Eu deixava algo lá. Uma parte de mim. Talvez um pedaço da minha alma. Talvez o parque tivesse aceitado a minha oferta e me devolvido a vida. Depois do parque, voltei para casa diferente. Minha família percebeu. Laura me olhava com cuidado, como se eu fosse quebrar. Eu passava horas em silêncio, segurando a foto da família que um dia se divertiu naquele parque. Meu filho caçula me pediu para contar histórias. E eu contei apenas as que pudesse ouvir. Nunca mencionei as regras. Nunca falei do maestro. Nunca contei sobre as risadas que ouvi. Mas às vezes acordava à noite, suando, com o som de uma música de circo distante. Procurei ajuda psicológica, mas como explicar que você passou 6 meses conversando com sombras? Aos poucos, voltei a consertar máquinas, mexer com motores. O dinheiro do parque pagou nossas dívidas e nos permitiu começar um pequeno negócio. Ainda assim, não havia noite que eu não checasse as janelas 3 vezes. Não havia relógio em casa que não me incomodasse, e nunca mais comi pipoca. De vez em quando, recebo uma carta de Antônio. Ele me manda fotos do parque mostrando o avanço da reforma. Diz que pretende reabrir o lugar como museu. Escreve que as reformas caminham devagar, porque coisas estranhas acontecem, mas que ele insiste em seguir. Uma vez mandou-me um disco de vinil. Abri com as mãos tremendo. No rótulo, escrito à mão, estava: "Para Marcelo, obrigado por segurar a sinfonia." Guardei o disco em um armário trancado. Nunca ouvi. Algumas noites, penso em destruir, mas algo me impede. Talvez uma parte de mim ainda ouça a música, mesmo sem tocar o disco. Escrevo esta história porque sinto que preciso compartilhar. Talvez você, leitor, ache tudo uma invenção. Talvez ria das regras, pense que é exagero. Mas se algum dia receber um convite para ganhar muito dinheiro em um lugar isolado, se alguém te entregar uma folha com instruções estranhas, reflita. Há lugares impregnados de histórias e dores que não nos pertencem. Há construções onde as memórias permanecem de forma tangível, onde o passado se contorce no presente. Nesses lugares, a lógica falha. As regras, essas que parecem absurdas, podem ser a linha tênue entre a vida e a loucura. E, se ouvir uma música de circo à noite, não se aproxime. Se ouvir seu nome sussurrado no escuro, ignore. Se um palhaço lhe oferecer pipoca, recuse. Porque alguns parques não foram feitos para diversão. Alguns parques existem para aprender aquilo que não conseguimos imaginar. E nós, por ganância ou necessidade, nos tornamos guardiões involuntários dessas prisões.